Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar mais uma vez aqui com você para estudarmos juntos profecia, história, arqueologia. E hoje eu gostaria de tratar sobre esse assunto. Será que a China vai dominar o mundo? O que eu tenho a dizer sobre isso? Muita gente está dizendo, olha, a China é a próxima superpotência, vai desbancar Estados Unidos. A China realmente com 1 bilhão de habitantes, mais de 1 bilhão de habitantes, dominando a economia mundial. Haja visto que apenas um vírus que surgiu da China conseguiu abalar o mundo inteiro. Imagina outras coisas. Então há muitos prognósticos aí que apontam a China como sendo a nova superpotência mundial. Eu, porém, quero revelar para vocês que eu não acredito nisto. E por que não? Você vai descobrir nesse vídeo, fique com a gente aí. Mas antes eu não poderia deixar de convidar aqueles que não são inscritos no canal do Rodrigo Silva Arqueologia que se inscrevam. A família está crescendo, mas sempre há espaço para mais um e um espaço especial para você. Ah, se você já é inscrito, então é simples. Não deixe de acionar ali o sininho de notificações, porque sempre que eu colocar um vídeo novo, você fica sabendo. Também é muito importante o seu comentário na página, o seu like, se você gostar. Isto gera dinamismo e o YouTube começa a ver que essa página realmente ela é relevante. E aí a gente consegue atingir mais pessoas, tá bom? E é claro, não deixe também de divulgar para os seus amigos, se você concordar e gostar dos conteúdos que a gente apresenta aqui, tá bom? Pois bem, indo direto ao assunto, com base em que eu afirmo tão categoricamente que a China não será a grande potência mundial do século XXI? Aliás, esta frase pode parecer até soberba, considerando que eu não sou um sociólogo, nem um cientista político, muito menos alguém que pode fazer previsões de futurologia a respeito do futuro do mundo em termos políticos, econômicos, etc. Eu sou um leigo nessa área. Mesmo assim, eu me aventuro a afirmar que a China pode até ter a sua ascendência, ela tem uma forma de dominar o mundo muito vasta, são mais de 1 bilhão de habitantes morando ali. Você viu o vírus da China, como é que parou a economia do mundo inteiro e outras coisas mais, a tecnologia, tudo depende da China, etc. Bom, mas por que ainda assim eu digo que essa hegemonia dela não será constante? Esta afirmação minha lembra-me um episódio na Segunda Guerra Mundial em que eu li o livro desse sujeito, Franz Hassel. Ele lutou nos exércitos de Hitler, mas eu tenho que explicar essa palavra lutou. Ele, desde o princípio, desconfiava que o Terceiro Reich não era uma coisa tão boa, tão ética. Mas, como muitos alemães da sua época, ele também foi para o fronte de batalha. Muitos foram, porque eles ainda não tinham a ideia de Hitler necessariamente com todos os detalhes que nós temos hoje, do Holocausto, dos 6 milhões de judeus mortos. Hitler era apenas um líder carismático que tinha elevado a Alemanha de frangalhos da Primeira Guerra Mundial à superpotência mundial com capacidade de unificar toda a Europa. Hitler queria unir a Europa a todo custo, a todo custo. Então vários deles foram para a batalha ali, mas Frank Hassel decidiu não matar ninguém em batalha. Ele falou assim, olha, eu não vou aceitar tirar a vida de ninguém, isso não é de Deus. E ele levou para a guerra apenas um revólver de madeira, que ele colocava aqui, apenas para os superiores dele acharem que ele estava com um revólver, mas ele nunca matou, nunca atirou em ninguém. Pelo contrário, ele salvou muitas pessoas. E ali, esse livro dele é interessante, se você achar para comprar na internet, é Mil Cairão ao Teu Lado, o título dele. E ali no front teve um momento em que ele queria testemunhar de Deus para os outros soldados, e ele chegou num momento do alojamento ali que vários soldados alemães estavam jogando cartas e rindo, e todos felizes porque o front estava cada vez ampliando, ou seja, o Reich estava crescendo. Hitler já havia dominado a Polônia, já havia entrado na França, já havia conseguido um acordo com Mussolini, o que o tornava também soberano ali na Itália. Hitler estava invadindo o mundo, ele estava dominando a Europa, ele ia unificar a Europa. Só faltava ele realmente conseguir vencer o frio da Sibéria, que eram os russos, e Winston Churchill com a Inglaterra e os aliados da Inglaterra ali, aí Estados Unidos também. Mas no auge daquela comemoração toda, Hassel estava com uma bíbliazinha na mão, lendo, e os colegas perguntaram o que era aquilo, tiravam sarro dele, e ele afirmou
taxativamente: Hitler não dominará o mundo. Hitler não fará da Alemanha a superpotência mundial. E eles, os colegas dessa vez, acharam tão absurdo, tão estúpido o que ele estava dizendo, porque todos os indícios apontavam na certeza de que a Alemanha seria a soberana do mundo e que Hitler dominaria o mundo através do Reich. E eles resolveram perguntar: por que você acredita tão firmemente que a Alemanha não dominará o mundo, não unificará a Europa? Então Hazel teve a oportunidade que ele tanto queria. Ele tirou do bolso um pequeno cartão com uma estátua de vários metais diferentes e começou a explicar para os colegas ali a estátua de Daniel, de um sonho que Nabucodonosor teve e como aquilo significava uma profecia em relação ao futuro da humanidade. E, em virtude dessa profecia, ele não acreditava que a Alemanha seria a potência mundial, porque a profecia apontava que não seria a Alemanha. E todos ouviram atentamente. Eu, de igual modo, também posso fazer a mesma afirmação para vocês, que a China não será a potência mundial, baseado na mesma argumentação que Franz Hassel teve diante dos seus colegas ali no exército. É lógico que na época era uma certeza tão forte, tudo apontava para Hitler, que só um estúpido parecia negar isso. Hoje também estou consciente que há uma certeza tão forte de que a China dominará a cultura mundial, que é quase uma temeridade, um suicídio intelectual afirmar algo diferente disso. E eu sei que nessa briga toda das potências aí, China brigando com os Estados Unidos e o resto do mundo, e ao mesmo tempo fazendo acordos e tudo mais, eu me lembro de um adágio africano que dizia o seguinte: quando dois elefantes entram em confronto, quem sempre sai no prejuízo é a grama. O fato é que, realmente, quando as potências mundiais entram em confronto, nós que pagamos o pato. Mas, deixando este lado, eu quero contar para você um pouquinho sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel ele tem profecias tão acertadas sobre o futuro da humanidade que, hoje, grande parte dos críticos dizem que esse livro ele é um exemplo de vaticínio ex eventum, ou seja, de uma profecia que foi dada depois que o evento aconteceu, porque é tão forte a semelhança entre o que Daniel profetiza e o que aconteceu, que eles falam não é impossível. Aí eles falam que Daniel foi um livro composto ali por volta do segundo, no máximo terceiro século antes de Cristo, que Daniel foi composto por judeus, e alguns colocam até o segundo século mesmo, para falar contra Antíoco Epifânio, que foi um homem que acabou com Jerusalém ali, ele profanou o templo, colocou um porco para ser sacrificado no lugar do altar do templo, arrasou os judeus. Então muitos pensam que Daniel foi uma figura mitológica que alguns judeus ali, ou um judeu ou vários autores, criaram para assim, dar um ânimo para o povo. E criaram aquela novela de um suposto Daniel na Babilônia, coisa que nunca aconteceu, com profecias assim que se cumpriram naquele tempo, não é? Há muitos argumentos que eu poderia dar para vocês aqui e também algumas dificuldades para apontar a data de Daniel, mas eu tenho medo de fazer isso aqui, extrapolar demais o vídeo e ficar pouco didático, mas também para não deixar no vácuo, existe um debate sobre o porquê Daniel tem umas partes escritas em aramaico, outras em hebraico. Mas isso condiz mais com o que nós encontramos no sexto e no quinto século antes de Cristo do que ali no período do segundo século antes de Cristo. Outro detalhe, em Qumran eles encontraram cópias do livro de Daniel, tanto da sua porção aramaica quanto hebraica, mostrando que esses manuscritos que foram encontrados, que datam do segundo século antes de Cristo, mostram que Daniel já era um livro maduro, editado naquela época. O que não fazia sentido se ele tivesse sido escrito naquela época, ainda em fases de evolução literária, compreende? Sobre o aramaico, existem alguns especialistas que acham que alguns elementos do aramaico de Daniel são posteriores à época do quinto século antes de Cristo. Outros acham que são anteriores. Eu vou explicar para você. Depois da Babilônia, o aramaico ficou sendo a língua franca, mesmo na época do Império Persa. Hoje a gente tem como língua franca o inglês. O inglês é a língua mundial. Naquela época era o aramaico. Por isso que os judeus foram aos poucos perdendo o contato com o hebraico e assumindo mais o aramaico como língua falada. Isto foi em decrescente, é claro, porque depois que a Babilônia caiu, o aramaico era a língua da Babilônia, os persas mantiveram
mas ele foi perdendo o prestígio até por volta do segundo século antes de Cristo, mais ou menos, quando o aramaico deixou de ser aquela língua franca, ficou apenas em alguns bolsões como o dos judeus. E esse aramaico que é pronunciado depois, ele é um pouco distinto do aramaico da época que Daniel escreveu. Então alguns pensam que isto faria supor que o livro de Daniel foi escrito depois. Porém, há palavras em Daniel que são obsoletas para o segundo século, o que indica na contramão que ele é antigo, é anterior. Enfim, são muitos detalhes técnicos que eu não quero entrar nesse debate agora com vocês para não cansá-los. Basta dizer que Flávio José falou que Daniel foi apresentado para Alexandre o Grande, e para aqueles que são cristãos, Jesus reconheceu Daniel como um profeta e fazendo profecias em relação ao futuro. Então, com isso aí, eu já mato uma boa parte das questões que podem ser levantadas sobre Daniel, pelo menos no ambiente que se diz cristão, tá bom? Mas como eu falei, é coisa tão fantástica que parece absurdo. Eu vou me deter ao capítulo 2 com algumas pinceladas em outros capítulos para você entender por que eu não acredito que que a China será uma potência que dominará o mundo. Eu tenho aqui uma estatueta que eu vou usar para lembrar. É lógico que essa estatueta não tem nada a ver com Daniel. Essa aqui é a deusa Ártemis de Éfeso, tá bom? Mas já que eu não tenho a estátua que menciona em Daniel, eu vou usar essa aqui como exemplo, apenas para ficar didático, tá bom? Vou deixá-la aqui no cantinho, depois vou pegá-la. Daniel, capítulo 2, fala que Daniel foi para Babilônia como um escravo do rei Nabucodonosor, ele e os seus companheiros. Aliás, quando a gente lê na Bíblia a história dos judeus indo para a Babilônia como escravos, em decadência, você sabe que demorou bastante até isso aqui ser confirmado pela arqueologia. Somente em 1899 que Robert Caldwell começou a escavar a região de Hilá, no Iraque, revelando ao mundo a existência da Babilônia. Antes disso, antes de 1899, não sei se eu falei a data certa, foram 14 anos de escavação, que começaram em 1899. Antes disso, muitos críticos diziam que Babilônia nunca existiu, que era uma invenção da Bíblia e de Heródoto. Hoje nós temos comprovado a existência de Nabucodonosor, a existência dos 13 companheiros de Daniel, a existência do cativeiro da Babilônia, tudo pela arqueologia. Mas até um bom tempo atrás, até certo tempo atrás, até o século XIX, muitos críticos diziam que isso era invencionice bíblica. Hoje ninguém mais fala isso, não aconteceu realmente o cativeiro. Mas a Bíblia fala que o rei teve um sonho, e ele ficou perturbado sobre o sonho dele, porque ele não se lembrava o que ele sonhava, mas sabia que era algo que podia trazer grande prejuízo para o reino. Naquela época havia realmente o costume que um rei tendo um bom sonho é um bom futuro para o reino. O rei tendo um mau sonho é um mau presságio. Ou seja, então é muito interessante controlar os sonhos do rei e o que ele sonhou. E o rei reuniu todos os sábios ali da Babilônia, mas nenhum deles pôde dizer o que ele tinha sonhado e, por sua vez, muito menos o conteúdo. O rei ficou bravo e queria mandar matar a todos, até que apareceu perante ele Daniel, que, por uma revelação de Deus, apresentou para o rei o que ele havia sonhado e contou-lhe que aquilo era uma profecia que Deus havia dado em relação ao que aconteceria no futuro. E Daniel conta o seguinte, eu vou ler para vocês aqui como é que Daniel contou o sonho para o rei. Quando o Senhor, eu estou lendo Daniel capítulo 2, verso 29, quando o Senhor, ó rei, estava em sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao rei o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que se passou na sua mente. Então Daniel conta que o rei estava sonhando e que ele viu uma estátua em seu sonho, poderosa. Essa estátua era magnífica. A cabeça da estátua era feita de ouro. O peito e os braços da estátua eram feitos de prata. O quadril da estátua era feito de bronze. As pernas da estátua eram feitos de ferro. Os pés da estátua, que aqui não mostra, né? Os pés da estátua eram feitos parte em ferro, parte em barro. Quando o rei estava olhando essa estátua no sonho dele, Daniel afirma que veio uma pedra deslocada sem auxílio de mãos humanas, e essa pedra bateu nos pés da estátua,
esmiuçou a estátua em milhões de pedaços e essa pedra encheu a terra. O rei, à medida que Daniel iria contando o sonho, relembrava o que ele havia sonhado. E Daniel agora começa a interpretar. Daniel fala o seguinte: Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Dizer isso para Nabucodonosor encheu Nabucodonosor de esperança. Por quê? Porque a Babilônia era o reino mundial da época. Quem dominava o mundo conhecido de então, porque na época as Américas não tinham sido descobertas, etc. Estou falando do mundo conhecido. Quem dominava o mundo na época era a Babilônia. Porque você tem lá atrás, na época da Mesopotâmia, você tem os primeiros reinos, as primeiras civilizações da humanidade surgem na Mesopotâmia. Erech, Lagash, Ur, Eridu, várias cidades ali daquele entorno, Larsa. Só que ali você tem o início de uma Babilônia, que são os impérios dos Amoritas, que vêm, juntam, dominam. Depois eles perdem o poder, depois de Hammurabi, perdem o poder, e quem assume é o Império da Assíria. Depois você tem uma fase de decadência da Assíria, você tem o Império Neo-Assírio, que dominava o mundo. Só que esse Império Neo-Assírio passou e veio o Império Neo-Babilônico, com Nabopolassar, em primeiro lugar, e em segundo lugar o seu filho, Nabucodonosor. Nabucodonosor fez da capital do Império da Babilônia um oásis no meio do nada. Ela era traspassada pelo rio Eufrates, e era uma maravilha, porque acreditava-se na época que Babilônia é o local onde ficava o antigo jardim dos deuses que a humanidade tinha perdido. Então Nabucodonosor fez ali realmente um jardim paradisíaco, celestial, divino. Ele colocou ali uma das maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos da Babilônia. As muralhas da Babilônia eram impenetráveis, ninguém jamais dominaria aquilo ali. Nabucodonosor ficou feliz em saber que ele era a cabeça de ouro da estátua. Só que Daniel continuou falando para ele. Olha o que traz aqui no capítulo 2 de Daniel, versículos 38 e 39. Tu, ó rei, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos os reis, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Muito bem. Só que Daniel continua dizendo, depois do Senhor, se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. Dizer que Babilônia passaria, Daniel arriscou ali o pescoço dele. Tanto no sentido intelectual, como no sentido que ele podia ser morto. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui. Pronto. O rei não aceitaria de bom grado a notícia de que o reino dele haveria de passar. De maneira nenhuma. O rei não aceitaria isso. Ainda mais para um reino inferior, porque a prata é inferior ao bronze, ao ouro, e o bronze é inferior à prata. Mas, pessoal, e não é que a profecia se cumpriu? Outras passagens do livro de Daniel falam qual seria esse reino que haveria de substituir a Babilônia. No capítulo 8 de Daniel, versículos 20, ele diz, ele tem de novo a mesma visão Daniel, só que dessa vez, ao invés de representada por uma estátua, representada por animais, um carneiro e um bode. E o anjo explica para Daniel, aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Então eu já sei que o segundo e o terceiro reino seria o reino da Medopérsia e da Grécia. E isso aconteceu ao pé da letra. Em 538 a.C., Nabucodonosor começa em 606, 605 a.C. Em 538, já não era mais ele o reino, é claro, o rei era Belsazar, seu descendente, Dario e Ciro se aliam, a Média e a Pérsia, e conseguem desviar o curso do rio Eufrates e entram em Babilônia no momento em que o rei estava comemorando de maneira bem assim desrespeitosa, bebendo vinho nas taças sagradas que tinham sido roubadas de Jerusalém. E a arqueologia confirma isso, que naquela noite foi morto o rei regente, o filho do rei, porque o rei mesmo estava fora da Babilônia. Tudo isso está confirmado pela arqueologia. E Dario, segundo um cilindro dele, Ciro, melhor dizendo, corrigindo Ciro, ele entrou ali e ele fala, eu dominei Babilônia sem derramamento de sangue. Como a profecia falou que esse reino passaria.
Mas esse reino também não dominaria por muito tempo, viria o terceiro reino, que a profecia diz que seria a Grécia. Em 331 a.C., começa a surgir na Macedônia um grande conquistador, destemido, filho do rei Filipe, chamado Alexandre o Grande, que foi aluno de Aristóteles. Tinha como mentor, como seu tutor, Aristóteles. E Alexandre foi dominando tudo, e ele tinha uma grande sonho, dominar o mundo. E para dominar o mundo, ele tinha que dominar a Medopérsia, que era o reino da época. Mas lembra que eu falei que os metais são de qualidade inferior? Ouro, prata, bronze? Alexandre tinha um exército muito menor do que os persas. Mas Alexandre conseguiu, na batalha de Gaugamela, destruir Dario. Alexandre tinha um gênio tão impetuoso que Dario fugiu, e um dos sátrapas ligados a Dario era Besso. E Besso, na traição, matou Dario. E quando Alexandre ficou sabendo disso, e Besso pensando que ia se aliar com Alexandre, Alexandre não aceitou a traição. Aí nós temos várias versões de como é que Alexandre mandou matar Besso. Uma delas Plutarco. É Plutarco mesmo. Plutarco diz que Alexandre, dá a entender que Alexandre envergou duas árvores em sentido oposto, colocou o corpo do Besso ali, mandou cortar. Quando elas voltaram ao normal, rasgaram, esquartejaram o corpo dele ao meio. Esse era o Alexandre. Mas a profecia diz que esse reino, ele se quebraria a si mesmo, porque no capítulo 8 de Daniel fala assim, que esse chifre, que era o primeiro rei da Grécia, ele seria quebrado e em seu lugar se levantariam 4 chifres. E um pouquinho antes da profecia, fala assim, na sua força quebrou-se esse chifre. Ou seja, esse reino não seria dominado por outro, mas ele mesmo se quebraria. E de fato, quando Alexandre morreu, aliás, Alexandre é uma figura psicológica muito interessante de se analisar, porque ele estava sempre em fuga. Ele dominava, mas nunca recuava para consolidar o seu reino. Ele sempre ia para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Ele foi até a Índia e voltou, depois de muita insistência dos generais, e ficou um pouco na Babilônia. E é ali que ele vai morrer, no ano 323 a.C. Ele estava comemorando o seu aniversário. Aí nós temos algumas versões diferentes entre os historiadores da antiguidade, Ariano, Plutarco, outros mais que falam. Uns dizem que Alexandre foi envenenado, outros acham que ele mesmo provocou a morte dele. Outros acham que ele foi contaminado por uma febre que ele teve lá no rio Ganges. Bom, o fato é que Alexandre estava tomando uma taça de vinho para comemorar cada um dos lugares que ele tinha conquistado, e era homenagem aos deuses, e ele teve provavelmente um coma alcoólico. Os que descartam a ideia do envenenamento de Alexandre apontam que ele demorou 14 anos para morrer, 14 dias, corrigindo, perdão, 14 dias para morrer, e não havia nenhum veneno na época que ficasse mantendo a pessoa viva por 14 dias, ela ia morrer instantaneamente, ele demorou 14 dias. E a profecia diz que o chifre seria quebrado ele mesmo na sua força. Alexandre se quebrou, não foi ninguém que dominou Alexandre. Veja, Nabucodonosor foi Dario que conquistou, tá bom? E Ciro. Mas o Alexandre não. E, gente, é incrível quando a gente vê isso na história acontecendo direitinho. Eu conheço boa parte desses lugares aqui. Eu só não estive no Iraque ainda, onde estava a Babilônia, mas eu conheço o Irã. Eu vi ali os túmulos dos principais reis da Pérsia, ali perto de Persépolis. Eu vi o palácio de Dario, era monstruoso realmente, como ele se ostentava de ter derrotado a Babilônia. Aliás, um dos símbolos da Babilônia, na profecia de Daniel, é um leão com asas. E quando você visita as portas, o portal de Ishtar, o processual que está hoje na Alemanha e lá na Turquia, você vê os leões com asa representando a Babilônia. Eu fico, gente, como é que a arqueologia confirma o que a Bíblia está dizendo? E ali no Irã eu vi o túmulo de Artaxerxes I, Artaxerxes II, Dario I, Dario II. E tem um túmulo inacabado que alguns acham que poderia ser do último rei da Pérsia, que não foi acabado porque Alexandre chegou para acabar com a festa. E depois o próprio Alexandre morre. Ele não deixa herdeiros, porque o herdeiro dele, o filho dele com Roxane, foi morto. E a profecia diz que do lugar desse reino se levantariam 4 reis. Olha aqui, ó, tá aqui, olha. No lugar desse reino se levantarão 4 reinos. E depois da morte de Alexandre foi isso que aconteceu. O reino dele foi dividido em 4
províncias dos 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Cada um dividiu o reino de Alexandre em um quarto e ficou com isso. Um deles, Ptolomeu, vai ser o que vai dominar o Egito. Inclusive, Cleópatra vai ser descendente dele. Cleópatra morava no Egito, mas ela era rainha do Egito, mas ela era grega, era descendente de Ptolomeu. Então vocês veem aí como é que realmente a profecia cumpriu. Mas diz que depois viriam as pernas de ferro da estátua, que Daniel vai descrever em outros capítulos como sendo um reino poderoso, que iria esmagar todo mundo. E foi assim que aconteceu com Roma, que dominou o mundo. E Jesus nasceu na época que Roma era a soberana do mundo. Só que é interessante que Daniel vai explicar duas coisas com relação aos pés da estátua. Ele fala o seguinte, ó. Contudo, olha o que ele diz aqui, ó. Quanto aos pés e aos dedos que o Senhor viu, que eram em parte em barro e em parte em ferro, isto significa que este último reino será dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque como o Senhor viu o ferro misturado com barro, e como os dedos dos pés eram em parte em ferro, em parte em barro, assim por um lado o reino será forte, por outro frágil. Gente, como é que Roma acabou? Justamente, os bárbaros chegaram em 476 depois de Cristo, mataram Rômulo, o último rei de Roma. Interessante, né, que o primeiro rei de Roma se chamava Rômulo e Remo, e o último reino também. E em 476 os bárbaros entram na capital e eles redistribuem o Império Romano agora de maneira esfacelada entre todos os outros ali, e esse império esfacelado, dividido, como a profecia disse, teve por um lado alguns reinos fortes, por outro lado outros reinos fracos, que em junções e separações fizeram a geografia da Europa Ocidental moderna. Então, por exemplo, os suevos viraram os portugueses, os lombardos viraram a região da Lombardia ali, os alemanos, você tem a parte da Alemanha, você tem os suevos, você tem também Portugal, você tem a Alemanha, não lembro todos, os vândalos, érulos e ostrogodos, hoje seriam a Itália. Ou seja, a Europa hoje fragmentada é justamente o Império Romano dividido que a profecia falou. Por um lado forte, por outro lado fraco. Você tem potências ali na Europa, como a Alemanha e a França e a Inglaterra, ou o Reino Unido, mas você tem impérios mais fortes, países como Portugal, que são fracos, a Itália, que economicamente é fraca, né? Então você vê um império realmente dividido. E mais, olha o que a profecia falou. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A história da Europa toda é formada por uma tentativa de reunificação da Europa. Por exemplo, através de casamentos, como a profecia falou. Você tem Carlos Magno tentou reunificar a Europa através de casamento. A Rainha Vitória foi chamada de a avó da Europa, porque ela tinha descendentes em todos os reinos. A Europa várias vezes tentou fazer uniões entre casas diferentes para reunificar e não conseguiram. Por exemplo, para citar a história do Brasil, no Império Português você tem a mãe de Dom Pedro I, a Carlota Joaquina, ela era princesa da Espanha. E Dom Pedro I casa com Domitila, que era da Áustria. Você viu? Várias tentativas de unificar a Europa, e nenhuma delas, através de casamento, e nenhuma delas deu sucesso. Você tinha a casa de fulano de tal casada com a casa de tal, e não acontecia. Pelo contrário, as monarquias foram caindo, ficando só da Espanha, da Suécia e do Reino Unido. Outra coisa, tentaram unir através de batalhas. Napoleão Bonaparte tentou unificar a Europa, não conseguiu. Carlos Magno, que eu citei, tentou unificar a Europa e não conseguiu. Napoleão Bonaparte tentou, Napoleão Bonaparte eu citei, Adolf Hitler tentou unificar a Europa e não conseguiu. Eu me lembro quando eu estava na oitava série, minto, eu estava no 7º ano, hoje atual seria o 8º ano, né? Na época era a 7ª série. Eu lembro que eu fui conversar com o diretor da escola, pedir para eu não ir às aulas na sexta-feira à noite e aos sábados, porque eu era adventista e tudo mais. E eu lembro que esse professor, ateu, na época muito marxista, ele riu da minha cara. Riu. Por quê? Você crê nesse livro, na Bíblia? E riu da minha cara e zombou.
e falou assim, olha, Rodrigo, mas a Europa está unindo, olha o mercado comum europeu, na época era o mercado comum europeu, MCE, eu lembro direitinho. E a gente tinha as aulas de geografia e eu falava assim, mas eles não vão se unir. Por que que não vão? Por causa da profecia. Ele riu, deu uma gargalhada. Aí eu falei um monte de coisa sobre Estados Unidos e besta do Apocalipse e tudo mais. Ele falou assim, olha, Rodrigo, nunca a União Soviética vai deixar Estados Unidos serem hegemonia. Nunca, a União Soviética está aí para sempre. E deu uma gargalhada, eu falei, não, a União Soviética não vai dominar o mundo porque a profecia diz que não era ela. Bom, pena que eu não tive mais com aquele professor para testemunhar juntos a queda do Muro de Berlim, a perestroika, o Muro de Berlim que unificou a Alemanha, e a perestroika que abriu a Rússia, voltou a Rússia ao poder e acabou, esfacelou a União Soviética. Bom, ou seja, eu sou um teimoso apaixonado pela Bíblia, mas não um apaixonado cego. Eu vejo tantas evidências que as coisas foram cumprindo ao pé da letra, que a semelhança de Isaac Newton, mesmo sem ter a genialidade dele, eu chego à conclusão racional de que esse livro realmente não é um conto da carochinha. As profecias aqui se cumprem de maneira maravilhosa. E se as profecias se cumpriram até aqui, vão se cumprir até o futuro. Porque a profecia diz que o último reino do mundo seria esse reino esfacelado de Roma, ou seja, o mundo nunca mais teria um reino unificado como foi no passado. Mesmo a profecia que fala do anticristo, que está em Daniel e Apocalipse, não será um império mundial como foi Roma, como foi Babilônia, como foi a Grécia, como foi a Pérsia. Não será. Nós ainda continuaremos com esse reino dividido até o fim. E a profecia diz, mas nos dias desses reis, dos reis dos pés da estátua, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, a volta de Jesus. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, a prata, o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. E realmente, eu estou aqui vivendo nos dias dos dedos da estátua, olhando para trás e vendo que a profecia se cumpriu de maneira maravilhosa, absoluta. Não como músicas de amor que qualquer uma conta a sua história quando você está na fossa, não como prognósticos vazios ou generalistas, né? Esse ano haverá uma grande tragédia no Brasil, uma praga chegará, que qualquer um pode falar isso e todo ano tem esse tipo de coisa. Não, uma profecia muito exata, que mostra que a Bíblia realmente foi escrita por homens, mas a inspiração foi de Deus. Você entende porque eu teimosamente fico aqui aguardando o cumprimento das promessas de Deus e defendendo a veracidade desse livro? Não é baseado no achismo, é baseado numa fé que é fé, mas também é racional. Um grande abraço, que Deus abençoe você. Esse aqui foi apenas uma pincelada. Estude outras profecias de Daniel e você vai ficar assombrado ao ver quantas coisas se cumpriram ao pé da letra, dando o exemplo de que o futuro está nas mãos de Deus. É por isso que, respondendo à pergunta do início do vídeo, eu não acredito que a China será um império mundial que vai dominar o mundo inteiro, porque não foi a China que a profecia apontou, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.